Na aula de análise de roteiro, dia 17 de setembro, a gente definiu quem seria nosso personagem, que a gente ia estudar até o final do primeiro termo. Então ia ser um estudo minucioso, quanto mais eu lesse, mais eu estudasse, mais eu ia estar preparado para conseguir representar e entender o meu personagem. Lembrando que a prova, uma das provas era a apresentação de uma cena. E as escolhas que eu fiz em relação ao meu personagem e em relação à cena de tudo que eu estudei. Como era uma matéria sobre análise de roteiro, né, de interpretação de tudo, de estudo, então era mais ou menos isso que a gente ia ser avaliado. Não na atuação em si, na hora da cena, mas as nossas escolhas, se a gente sabia ou não sabia do roteiro, a gente sabia ou não sabia do nosso personagem, era mais sobre isso. Então assim, a gente ia escolher entre Will, Sean, Chuck, Skyler e Lambeau. Eu escolhi o Sean por dois motivos. Primeiro, porque ele é psicólogo, eu gosto muito dessa área de psicologia e eu me identifiquei muito com as coisas que ele comentava durante as cenas. E o segundo é porque foi interpretado pelo Robin Williams e ele é um dos meus atores preferidos. E aí, nesse momento, a gente foi dividido em grupos pelo nosso personagem. Então, todo mundo que era Sean igual eu foi para o mesmo local. Todo mundo que era Will foi para o mesmo local e assim foi. Então, fomos divididos mais ou menos. O Will tinha mais pessoas, o Sean também tinha bastante, Skyler tinha menos, o Chuck tinha menos e Lambeau também tinha menos. Por quê? Porque eram personagens que tinham menos cenas, então não podia ter muitas pessoas sendo Chuck e poucas pessoas sendo Will, por exemplo. E aí a gente começou a fazer o estudo específico do nosso personagem. Então eu comecei a fazer o estudo do Sean, que era responder 4 perguntas. O que o autor fala de mim? O que eu falo de mim mesmo? O que os outros falam de mim? E o que eu falo repetidamente? E o que eu faço? Então assim, essas 4 coisas iam começar a me dar uma noção de quem era o meu personagem. Porque o autor vai falar entre as rúbricas. O que eu falo é na minha própria fala. Na fala, o que os outros falam é na fala dos outros. E o que eu faço, ou eu falo repetidamente, está entre as rúbricas, no funcionamento do roteirista, e nas coisas que eu falo frequentemente que também estão na minha fala. Então assim, por exemplo, o meu personagem falava muito da mulher dele que morreu e tudo mais. Então isso é uma coisa muito intrínseca ao meu personagem. Então eu tinha que levar isso muito em consideração. Que a minha mulher era uma questão assim, é um trauma, mas também é a mesma coisa, é uma felicidade muito grande. Então tem um local de cuidado. Isso faz parte de quem meu personagem é, do caráter dele. E aí nessa aula, como a gente reuniu o nosso grupo, então a gente começou a fazer essa lista em grupo, mas ficou de dever de casa pra gente fazer o do roteiro inteiro. Então a gente devia ter feito ali umas 5, 6 páginas em grupo para meio que entender como era o exercício. E aí em casa a gente fez o resto 120 páginas, era individual mesmo. A minha análise não podia ser muito diferente da análise de outra pessoa que ia representar o mesmo personagem que eu, mas também não precisava ser igual. Como dever de casa, a gente ia terminar aquela lista sobre o roteiro inteiro e fazer a pesquisa do nosso nome. Então meu nome inteiro eu teria que fazer dos 4. Eu não vou falar meu nome inteiro no vídeo, mas é isso aí.